Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quarta-feira para a nossa vida, né? O que a liturgia da igreja nos traz, o que a palavra de Deus nos apresenta hoje, né? Todos os dias, a igreja, ela nos apresenta algumas leituras da palavra de Deus para que a gente medite todos os dias, não é? Então, geralmente, a primeira leitura, ela vem do Velho Testamento, não é? Primeira leitura do Velho Testamento. Aí nós temos a segunda leitura. Geralmente, a segunda leitura, ela vem das cartas, a carta de São Paulo aos Filipenses e por aí vai, né? Aos Coríntios. Sempre vem ali daqueles livros, a segunda leitura. Aí, em terceiro lugar, vem o Salmo, né? Temos um Salmo, onde a igreja ela nos apresenta um Salmo por dia, onde a gente pode meditar, fazer as nossas orações em cima do Salmo do dia, né? E nós temos o Evangelho, que é toda a caminhada de Jesus, todo o ensinamento que ele deixou, e é isso que a gente medita aqui, em especial o Evangelho, né? E hoje a gente vai ver o que Jesus trouxe para a nossa mudança de vida hoje. O que ele quer para a minha vida, o que ele quer para a sua vida, não é? Que a gente possa mudar para agradar o seu coração e encontrar a morada que ele está preparando para nós lá no céu. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, continuando no livro de Mateus, hoje no capítulo 10, e o versículo é do 1 ao 7. A missão dos discípulos. O núcleo da nossa comunidade. Então Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer tipo de doença e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a gente vê aqui no Evangelho o momento em que Jesus, ele envia os seus discípulos para a missão da sua igreja, não é? A gente sabe que Jesus, ele fundou a igreja, não é? Naquela pedra onde ele deu plenos poderes a Pedro para que guiasse as ovelhas dele. Tudo que Pedro ligasse aqui seria ligado no céu, o que Pedro desligasse aqui na terra seria desligado no céu, não é? E com Pedro vem o restante dos seus discípulos. Aqueles discípulos, eles viviam do lado de Jesus, eles tinham escolhido viver ao lado de Jesus. Por isso existe uma diferença dos 12 discípulos para o povão, né? Os discípulos, eles passaram a viver unicamente para Jesus. É por isso que eles dominam toda a igreja. Eles são o núcleo da nossa igreja católica, não é? Que começando por Pedro e seus padres, seus bispos e assim sucessivamente. Eles, porque muitos perguntam, por que o padre não casa? Por que isso? Por que aquilo? Por causa disso aqui. Eles
são o núcleo da igreja. Eles eram em especial, eles eram pessoas que viviam unicamente com Cristo. Eles viviam unicamente seguindo a Jesus, vivendo para a missão de Jesus. Eles não tinham família, eles não tinham nada. E quem tinha família não saía caminhando com Jesus, com a família atrás, não. Não é? Então, é uma decisão de cada um. Quando vai ali ser padre, em abrir mão da vida familiar, não é? Da vida em sociedade familiar, abre-se mão disso. Por quê? Porque a missão deles é viver unicamente para Cristo. Eles vivem um tempo aqui, é 5 anos numa cidade, é 5 anos em outro. Se precisar, o Papa pode mandar para outros lugares, outros países, não é? E não cabe família no meio, não cabe. Então, por isso eles são separados, não é? Família é outra missão. Quando um padre ele resolve ser padre, é dentro do coração, é escolha de Deus na vida daquele homem. Por quê? Porque ele deixa tudo para trás para viver unicamente aquela missão ali de padre. E a gente percebe que Jesus mandou os seus discípulos em missão. Que cada um fosse evangelizar, que cada um fosse falar do reino de Deus que estava próximo. O reino de Deus está próximo. Que as pessoas se convertessem, que as pessoas começassem a olhar com mais amor para o que Jesus queria, para o que o Deus poderoso queria para a vida daquelas pessoas. E assim foi. Mas a gente percebe aqui que Jesus fez algumas recomendações, não é? E são recomendações importantes, né? Importantes. Jesus diz que eles não parem em lugar nenhum, não entre nas cidades dos samaritanos, que eles não falassem com pagãos, né? O que significa essa recomendação? Essa recomendação significava que eles tinham primeiro que ir resgatar o povo de Israel, o povo deles, ou seja, primeiro as pessoas da nossa casa. A gente primeiro tem que tentar converter as pessoas de perto, de nós, da nossa casa. Aqui Jesus falava da cidade. Primeiro, não vá para lugar nenhum. Fique em Israel. Resgate aquelas pessoas ali da casa do meu pai. Então, quando a gente fala assim que os discípulos eram pessoas reservadas, não é? Pessoas que foram escolhidas para andar com Jesus, ou seja, pessoas mais próximas de Jesus. Os padres, o Papa, são pessoas que vivem ali unicamente mais próximo de Jesus, aonde não carrega família, problemas familiares, essas coisas, né, que tira a pessoa do foco das coisas de Deus. Eles vivem unicamente para aquela missão ali, não é? A gente percebe que todos os padres, eles usam uma aliança, né? Como se eles tivessem feito um casamento com Jesus. Um casamento. Então, eles vivem unicamente para a missão. A missão, eles formam o núcleo da nossa igreja. Mas aí, a gente sabe que Jesus, em especial, escolheu mais 72 pessoas. E a gente falava e a gente entendia que essas 72 pessoas representam as pessoas que conseguem se converter saindo desse núcleo da igreja, né? Vindo para o nosso povão, para o nosso meio, para a nossa realidade. Dentro dessas 72 pessoas, essas pessoas representavam essas pessoas que deu o seu sim para a conversão. As pessoas que estão aí lutando para viver uma vida saudável diante de Deus. As pessoas convertidas, as pessoas, os pregadores, não é? Existem muitos pregadores pelo mundo inteiro. Essas pessoas que saem em missão, mesmo sendo casadas, mesmo tendo sua família, mas eles saem em missão,
né, ali para fazer uma pregação ali, uma pregação aqui, viaja, vai para uma cidade, mas não é como os padres. Eles têm um compromisso com a família, então eles têm que voltar. Então dá para a gente entender que os padres, eles precisavam ter, né, essa coisa de escolher entre família e entre ser padre, viver a vida com Jesus. Imagine só você, um padre, ter que viajar, fazer suas missões e depois ter que voltar para a família, né? Não ia dar certo, não ia. A nossa igreja, ela precisaria de núcleos firmes ali na fé. Tudo, a gente sabe que tudo tira o nosso foco espiritual. Problemas familiares, qualquer coisa que a gente tem, a gente se preocupa e a gente começa a ficar sem ânimo para coisas espirituais, para coisas de Deus. Então precisaria ser pessoas ali focadas somente ali no núcleo, na igreja onde Jesus fundou. E aí a escolha dele são essas. Eles não são obrigados a serem padres, obrigados a... Não, é uma escolha. Eles têm o dom, eles nascem, eles sentem no coração o desejo de viver essa missão. Então eles abrem mão, não é, dessa vida em família. Mas aí tem essas outras pessoas que se convertem, né? E que Jesus também convida a falar da palavra dele, a converter, né? A tentar trazer as pessoas para Deus. E quando Jesus diz que não é para eles entrarem em lugar nenhum, fazer nada em lugar nenhum, que primeiro ele faça na casa de Israel, é como se Jesus estivesse dizendo para a gente, em primeiro lugar, para você que entende a minha palavra já, você que já vive, tenta viver o meu evangelho, você precisa converter em primeiro lugar os seus, da sua casa. É na sua casa que você precisa mostrar o que Jesus fez em você. Nós também temos uma missão. A nossa missão, ela não é como a missão dos papas, do papa, dos padres, não. A nossa missão, ela é ter família, que também não deixa de ser uma missão dada por Deus, não é? A gente tem a nossa família, mas a gente também tem esse chamado. A partir do momento que a gente se converte, que a gente vai vivendo a vida espiritual, a gente vai sentindo algo no nosso coração para expandir, né? E isso aí a gente tem que começar a fazer em casa. Eu preciso ser exemplo dentro da minha casa primeiro, né? Enquanto eu me converto, enquanto eu estou aí procurando as igrejas da vida para me fortalecer, dentro da minha casa muitas vezes tem um irmão drogado, muitas vezes tem um irmão bêbado, eu tenho uma irmã que muitas vezes vive na prostituição, vive errado. Que prostituição, quando a gente fala, não é? A gente tem que entender isso. Prostituição não é só as meninas que ficam vendendo o corpo, não. Não é não. Prostituição é quando eu saio daqui, da rota do evangelho e vou viver o que eu quero. Prostituição é quando eu me entrego, quando eu saio ali da minha caminhada, vou namorar, vou ter vida sexual fora do casamento. É um tipo de prostituição. Não é? A gente tem que entender que para Jesus é dessa forma. Não é porque a pessoa vende o corpo, é uma prostituta, não. Você passa a viver essa vida, não é, desregrada sexualmente fora, então você passa a ser isso aí também. Prostituição, a palavra é certa, prostituição. Quando eu saio da vontade de Deus e vou fazer a minha. Entendeu? Quando eu vou trair, quando eu estou ali vivendo uma vida que não é da vontade de Deus, um casamento sem matrimônio, tudo isso junta e faz um pacote só ali dentro do adultério, do mandamento adultério. Tudo faz parte de um pacote só. Então eu só me livro quando eu estou vivendo certo. Quando eu estou com meu esposo, quando eu tenho um casamento, matrimônio, casados na igreja,
mesmo que haja traição, mas houve o casamento na igreja ali, né? Então, Jesus, ele vem dizer aos seus discípulos: não entrem em lugar nenhum. Primeiro lugar, converta as pessoas da casa. Então, eu tenho a minha família. Eu preciso, em primeiro lugar, ser exemplo para minha família dentro de casa. Quantas pessoas que vivem dizendo que são convertidos, mas para as pessoas de casa não demonstra nada disso? Quantas pessoas dentro da igreja é um poço de santidade? O padre admira demais, porque é uma pessoa carismática, é uma pessoa que ajuda todo mundo, é uma pessoa que está sempre ali disposta a ajudar, mas dentro de casa é o cão chupando manga. Então, as pessoas da minha casa, elas precisam olhar em mim, me olhar e se espelhar em mim, que eu sou uma pessoa verdadeiramente temente a Deus. Por quê? Porque eu estou tentando viver a palavra de Deus. Mesmo que eu caia, mas eu caio, eu me levanto e continuo. Eu não posso ser aquela pessoa que a gente já escutou tanto, né? Quando uma pessoa é da igreja dentro da família e o outro diz assim: ela só é assim na igreja, porque dentro de casa ela é o cão chupando manga. Ela tem rancor no coração, ela tem ódio, ela não fala com fulano, ela não fala com cicrano. Né? Muitas vezes está botando gaia no marido, muitas vezes está fazendo isso, está fazendo aquilo. É uma fofoqueira fina que fica sentada na calçada 24 horas falando da vida de A, B, C, D. Como é que eu vou me converter? Eu já escutei isso. Como é que eu vou me converter se eu vejo essa criatura ir para a igreja e eu não vejo mudança nenhuma da parte dela? Então é sobre isso que Jesus diz. Primeiro, não entre em lugar nenhum. Converta-se os da sua casa. Jesus aqui, ele apresentou Israel. Mas a gente trazendo para a nossa vida, a gente não faz parte do núcleo dos padres, do Papa, não. Mas a gente faz parte de um conjunto de pessoas que já sabe e entende a palavra de Deus e sabe aonde é que a gente tem que mudar. Então, eu tenho que mudar nisso aqui. Né? Fulana nossa, fulano é uma santa. Fulano é uma santa. Fulano vai para a igreja, fulano bota o terço aqui, ó, enrola o terço aqui na mão, ou pendura o terço aqui no pescoço, ou então pendura no carro, tem gente que pendura no carro ali o tercinho, não sabe nem o que significa uma bolinha daquela, mas pendura, né? E aí tá lá. Mas dentro de casa fulano chama tanto nome. Fulano, ó, só você vendo para acreditar. Fulano é assim. Eu não posso ser assim. Eu tenho que ser uma pessoa convertida verdadeiramente e mostrar para os meus. Primeiramente, pregar para os meus. Se eles não quiserem, dê um tempo, dê paciência para eles entenderem devagar as coisas de Deus. A gente tem mania, principalmente a gente mãe, de querer que os filhos se convertam, que os filhos vá seguir o que a gente está seguindo, e não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que mostrar o caminho. Se são pequenos, melhor ainda. Levem à igreja, vá seguindo, vá orando, vá mostrando, vá apresentando o que é grupos de oração, apresentando o que é adoração. Porque vai chegar um momento na vida deles, nem que adolescente, seja lá o que for, que eles vão sentir o chamado de ir. Eu criei minhas filhas dentro da igreja, né? Quando eu me separei, eu tinha uma filha com 5 anos e tinha uma com 1 ano. Então, assim que eu me separei, eu comecei a frequentar a igreja. E eu levava elas. Então, de lá ninguém saiu mais. Teve um momento, cresceram, ficaram adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, até onde eu podia pegar pelo braço e levar, beleza. Mas quando eu vi que já estava, todo mundo entendia o que significava aquilo ali.
e não queria ir, eu não forcei mais a barra. Não forcei. Cada uma teve o seu momento. Tinha uma que não ia à igreja, deixou de ir à missa. Eu não forçava elas a ir à missa. Porque a gente não pode forçar. A gente não pode. A gente não pode forçar que um filho reze um terço. A gente não pode forçar que um filho vá para a igreja. Não. A única coisa que eu dizia era, quando era pré-adolescente para adolescente, adulto, nem isso eu faço mais. Vai para missa não, né? Sabe que tá errado, né? Não vá não. Depois não vá cobrar de Deus vida boa não, porque não tem não. Ele vai corrigir vocês e vocês vão ter que voltar. Vocês vão voltar na dor, né? Vocês têm tudo para ir no amor, mas não querem. Então tudo bem. Vou deixar vocês à vontade. Eu não forçava a barra. Eu não mandava ninguém se ajoelhar para rezar terço, eu não mandava nada. Eu rezava por eles. E a fase foi passando e cada um foi chegando ali o desejo de voltar à igreja, né? Então, o desejo de se crismar, fiz primeira comunhão, batizei todas duas, fiz a primeira comunhão de todas duas, ficaram recebendo Jesus, sim, mas chegou o momento que se afastaram, não queriam ir, não é? É a fase, é o momento ali, não queriam ir, e eu deixei à vontade. Mas depois dessa pré-adolescência, dessa adolescência, voltaram. Então, existe um chamado no coração quando eles têm o exemplo dentro de casa, né? Então, graças a Deus que eu fui exemplo para elas duas, a tempo. E quanto mais você tem criança, mais você tem que levar. Ah, eu não vou levar porque criança toca fogo dentro da igreja, porque criança corre, porque não deixa assistir a missa, porque isso, porque aquilo. É fase. Quem nunca tem criança para não estar para lá e para cá dentro da igreja? Não pode estar dentro da igreja no meio da missa, fica do lado, mas assiste a missa. Mas leva as crianças para a igreja sim. Leva para a igreja sim. E aí Jesus, o que ele vem nos trazer hoje é isso. Que a gente que já entende. Por que eu falo a gente que já entende? Eu já tirei os discípulos da linha, né? Os discípulos, eles foram em missão. Então, eles têm uma missão especial. Eles são aquelas pessoas que viviam mais próximo de Jesus. Então, nós já temos esse povo que representa a nossa igreja. Agora eu falo de nós, né? Porque as pessoas que não entendem a palavra, as pessoas que não sabem de onde vem, aqueles rituais todinho que tem numa missa, né? Não vai entender o que eu estou falando aqui. Então, Jesus está falando para as pessoas que já encontraram a palavra de Deus e sabe aonde é que está pecando, né? Sabe que não pode fazer tal pecado e vai lá e faz, né? Ele está falando para nós que temos a missão também de evangelizar e de falar do reino de Deus, que está próximo, que o mundo está próximo de acabar. E que as pessoas se convertam enquanto é tempo. Então, cada um de nós que sabemos disso aqui, a gente precisa, né? Precisamos ser exemplo, mas Jesus pede em especial que, em primeiro lugar, a gente evangelize dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Claro que você não vai chegar batendo na porta dos seus parentes, querendo converter eles, agarrando eles pelo gogó e levando lá para se confessar. Você tem que se confessar, viu? Porque senão você vai pro inferno. Não, de forma nenhuma. Você já é o exemplo. Você já é o exemplo. Agora, quando alguém chegar perto de você, perguntando alguma coisa, querendo saber de alguma coisa, você entre. Você entre. Porque Jesus está ali para isso, para converter, né? Ser exemplo. Ser exemplo. As pessoas vão olhar, vão dizer, poxa, fulana mudou tanto depois que fulana está indo à igreja. Depois que fulano se converteu, fulano mudou verdadeiramente. Era uma pessoa amarga, era uma pessoa ignorante, verbalmente falando, era uma pessoa grossa, estúpida, prepotente, arrogante. Fulana mudou totalmente, né? Eu quero conhecer esse Deus também. É sobre isso. Eu também quero conhecer esse Deus. E assim você vai convertendo. A gente tem que ser exemplo. Eu não posso simplesmente somente colocar
a Bíblia debaixo do braço, né? E arrotar santidade por aí afora, não, né? Então, assim, hoje, né, eu estava conversando com um amigo e ele estava me falando, né, de uma pessoa que é protestante, né, e ignora tudo, ignora Carnaval, São João, que é festa do demônio, que todo mundo vai pro inferno, pá. Só que aí a pessoa já tem fama que não gosta de pagar os outros, entendeu? Então, de que adianta eu andar com a palavra, eu condenar as pessoas porque toma sua cerveja, eu condenar as pessoas porque... E eu não sou uma pagadora, eu sou uma veaca, né? Eu sou uma veaca. E aí? Né? Então, aconteceu um episódio de que ela convidou uma pessoa para fazer um serviço na casa dela e a pessoa cobrou X. Então, ela deixou a pessoa fazer o serviço e depois que a pessoa terminou de fazer o serviço, ela deu a metade do dinheiro à pessoa, dizendo que só tinha aquilo ali. Então, desonestidade com o trabalhador. Então, isso não é conversão. Então, não se iluda com quem vive com a palavra de Deus aqui. Não se iluda. Porque são muitos os errados, né? Eu preciso ser exemplo. Você imagine dentro da casa daquelas pessoas ali, na casa dessa dita cuja mora alguém, sabe que ela participa de uma igreja protestante e aí vê ela fazer isso. Aí vai dizer, eu vou entrar numa igreja dessa pra quê? Né? Pra eu ter um coração desse. A pessoa que precisa trabalhar, ela precisa receber o digno daquilo ali, entendeu? Então, se eu não posso mandar fazer serviços dentro da minha casa, né, eu só posso fazer X, o meu dinheiro só dá para fazer X, então eu só vou fazer X. Eu não vou ser vigarista e mandar fazer mais e mais, aonde me dão um preço e depois eu vou lá e dou somente aquilo ali, como se fosse o quê? Um cachorro. Eu odeio, eu tenho raiva de quem menospreza o trabalho dos outros. Tenho raiva. Então, Jesus diz, seja exemplo primeiramente na sua casa e depois é que você vai olhar a casa dos outros. Depois é que você vai evangelizar para os outros. A gente precisa ter esse cuidado hoje de mostrar para os nossos que verdadeiramente a gente mudou, que verdadeiramente a gente conheceu Deus, para que eles também sintam vontade de conhecer esse Deus que a gente conheceu. Amém? Um bom final de tarde aí para vocês e até amanhã, se Deus assim permitir.